Hoje nós vamos ver reação de neutralização parcial. É a terceira aula da sequência de sais. Olá pessoal, estamos em mais um encontro em nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de funções inorgânicas. Em nossa aula 10, é a terceira aula da sequência de sais. Hoje nós vamos ver reação de neutralização parcial. Nas nossas aulas anteriores de sais, nós vimos a definição, vimos como que nós construímos a fórmula de um sal, a sua classificação quanto à presença do átomo de oxigênio, podendo ser um sal halóide ou um oxissal, a parte de reações químicas, a reação de neutralização total, onde um ácido mais uma base gera um sal e também água. Em nossa segunda aula de sais, nós vimos a nomenclatura, que é um tópico muito importante no estudo de funções inorgânicas. Vimos como dar nome de um sal halóide para metais de inox fixo, metais de inox variável. Para os oxissais, nós construímos uma tabelinha. De acordo com o nóxido a metal, nós temos alguns prefixos e sufixos para colocar no nome do ânion, a parte negativa que constitui o sal. Temos aqui uma dica. Sempre que tivermos um sal halóide, o seu sufixo será eto. E se nós quisermos ver o ácido que deu origem a esse sal, nós temos que lembrar da fórmula. Com ácido clorídrico, eu não me meto. Ou seja, sempre que um sal acabar em eto, ele é derivado de um ácido que terminou em hídrico. E também para os oxissais, bico de pato, formoso periquito. Se nós temos um sal que acaba em ato, ele é derivado de um ácido que terminou em ico. E se nós temos um sal que termina em ito, ele é derivado de um ácido que terminou em oso. Vamos à nossa aula de hoje. Nós já vimos a reação de neutralização total, onde um ácido reage com uma base formando sal e água. Eu aqui tenho a reação de neutralização total do ácido sulfídrico, H2S, interagindo com duas moléculas de hidróxido de sódio, NaOH, gerando Na2S mais duas moléculas de água. E como que nós, então, iríamos proceder se, em vez de 2 mols, 2 moléculas de NaOH, nós reagíssemos somente com 1 mol de NaOH? Nós veríamos, então, que teríamos uma reação de neutralização parcial, porque o ácido possui 2 hidrogênios ionizáveis. Então, eu vou precisar, para neutralizar totalmente, de 2 hidroxilas. Como NaOH só possui uma hidroxila, eu tenho que botar o número 2 na frente da fórmula, para equilibrar a equação. Mas se eu tivesse somente um NaOH, eu não iria conseguir neutralizar os 2 H+, vindos do ácido sulfídrico. E aí eu iria formar um sal ácido. Como eu percebo que é um sal ácido? Se na fórmula do sal eu tiver um átomo de hidrogênio no meio da fórmula. E uma neutralização parcial também pode gerar um sal básico, que é quando eu tenho a hidroxila no meio da fórmula do sal. Aqui, no nosso exemplo, H2S mais uma molécula de NaOH daria uma neutralização parcial. Eu só tenho uma hidroxila para retirar um hidrogênio do H2S. Eu então ficaria com NaHS mais H2O. O NaHS ele é um sal ácido. Perceba que tem um átomo de hidrogênio no meio da fórmula do sal. Um sal básico agora, eu aqui teria o seguinte exemplo. Hidróxido de cálcio, que é o CaOH2. Perceba que eu tenho 2 hidroxilas reagindo com uma molécula apenas de HCl. Perceba que eu só possuo um hidrogênio para neutralizar a base. Com isso, eu iria gerar o sal CaOHCl. Eu vejo que tem a presença de hidroxila no meio da fórmula, logo é um sal base. Eu posso classificar os sais em neutros, se eles são oriundos de uma reação de neutralização total, eles não vão possuir nem
o átomo de hidrogênio, nem a hidroxila no meio da fórmula. Os exemplos que nós temos aqui são NaCl, KNO3, CaSO4. Nós também podemos classificar os sais como ácidos. Eles vêm de uma reação de neutralização parcial de um ácido. Possuem hidrogênio no meio da fórmula, como NaHS, KHS, NaHCO3. E nós também podemos possuir os sais básicos. Eles são oriundos de uma reação de neutralização parcial de uma base. Possuem a hidroxila no meio da fórmula, como CaOHCl, AlOHS, MgOHNO3. E como que nós damos os nomes desses sais ácidos e sais básicos? Vamos começar pelos sais ácidos. Existem duas formas para nós darmos nomes de sais ácidos. Vamos à primeira. Eu tenho que colocar o prefixo do número de átomos de hidrogênio. Pode ser mono, di, tri, tetra, penta, de acordo com o número de hidrogênios que eu tenho na fórmula. No meio da fórmula, né? Vou colocar em seguida a palavra hidrogênio, seguido então do nome do sal. Como exemplo, nós temos NaHS. Eu só tenho um átomo de hidrogênio, logo vai ser monohidrogeno sulfeto de sódio. O átomo de enxofre vem do latim sulfur. Como é um sal sem oxigênio, usamos zeto no final do nome da parte negativa, né? Sulfur mais zeto dá sulfeto de sódio, que o Na tem NOx fixo mais 1, pertence à família 1A. A segunda maneira de nós darmos o nome de um sal ácido, temos que colocar o nome do sal, a parte do ânion, né, do nome do sal, seguido do número de hidrogênios, são os prefixos, né, mono, di, tri, com a palavra ácido, e depois o nome do sal somente a parte do cátion. Vamos a um exemplo. O NaHS ficaria como sulfeto monoácido de sódio. Então, existem essas duas maneiras para nós darmos nome dos sais ácidos. Chamando aqui a atenção que se eu tiver um sal que é monoácido, é muito comum nós substituirmos esse termo monoácido pelo prefixo bi. Então, sulfeto monoácido de sódio, nós também poderíamos denominar de bisulfeto de sódio. Sempre que eu usar o bi, significa que é um sal monoácido. A nomenclatura agora dos sais básicos, ela é dada da seguinte forma. Temos que pegar o nome do ânion, constituinte do sal, né? Seguido, o número de hidroxilas, vamos colocar o prefixo mono, di, tri, tetra, penta, junto com a palavra básico, seguido do nome do sal. Vamos aqui ao exemplo. CaOHCl. Eu primeiro coloco o nome do ânion, que é cloreto, depois o número de hidroxilas mais a palavra básico, nesse caso vai ser monobásico, seguido do nome do cátion integrante do sal. Nesse caso vai ser decálcio. Cálcio tem NOx fixo mais 2, ele é da família 2A. Vamos agora relembrar os conceitos da aula de hoje. Nós vimos aqui a reação de neutralização total, onde um ácido mais base gera sal mais água. Vimos também a reação de neutralização parcial, onde nós também temos a reação entre um ácido e uma base, gerando um sal e água, mas agora nós vamos formar sais ácidos ou sais básicos. Vimos a classificação dos sais. Os sais neutros são oriundos de reação de neutralização total. Eles não vão possuir nem o átomo de hidrogênio, nem o grupo OH, a hidroxila, no meio da fórmula. Temos os sais ácidos. Como que nós vamos identificá-los? É um sal que possui o átomo de hidrogênio no meio da fórmula. Temos também os sais básicos. Eles são sais que possuem a hidroxila no meio da fórmula. E por fim, em nossa aula de hoje, vimos a parte de nomenclatura dos sais. Um sal ácido, eu posso dar o nome colocando o prefixo relativo ao número de átomos de hidrogênio, mono, di, tri, seguido da palavra hidrogênio, mais o nome do sal. Ou então, uma segunda maneira de dar essa nomenclatura é através do nome do ânion,
proveniente do sal, mais o prefixo do número de átomos de hidrogênio, mono, di, tri, seguido agora da palavra ácido, e, por final, a parte do cátion que integra o nome do sal. A nomenclatura de sais básicos nós vimos. É o nome do ânion constituinte do sal, seguido do prefixo do número de hidroxilas, mono, di, tri, tetra, agora com a palavra básico, seguido do nome do cátion que integra o sal. Vamos agora resolver alguns exercícios? Então, em nosso exercício eu gostaria que você primeiro classificasse o nome dos sais e após já desse a nomenclatura. Vamos ao tempo para vocês. Vamos às respostas então. Na letra A, nós temos um sal básico, possuímos a hidroxila no meio da fórmula. E seu nome vai ser fluoreto monobásico, que só tem uma hidroxila, de magnésio, NOx fixo mais 2. Ele pertence à família 2A, o átomo de magnésio. Na letra B, eu possuo um sal neutro. Temos o cloreto de alumínio. Lembrando que o alumínio tem NOx fixo mais 3, pertence à família 3A. Na letra C, nós já possuímos um sal ácido, e ele vai ser o carbonato monoácido de sódio, porque eu só tenho um átomo de hidrogênio no meio da fórmula. Lembrando que sempre que tivermos um sal monoácido, podemos chamá-lo de bi. Então aqui um outro nome seria bicarbonato de sódio. Na letra D, possuímos outro sal ácido. É o sulfito monoácido de sódio, ou bisulfito de sódio. E na letra E, temos um sal básico, que é o nitrato monobásico de cálcio. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de nossa videoaula. Surgiu alguma dúvida? Coloca aí que a gente responde. Bote sua sugestão em comentário também. Adoramos ler. Curtam a nossa fanpage do Facebook, inscrevam-se em nosso canal do YouTube e também na nossa conta do Instagram. Curte aí, vamos às aulas!